A lenda de Hollywood, Gene Hackman, foi encontrado morto e em decomposição em sua casa no final do mês passado, e desde então, as autoridades iniciaram investigações para responder às perguntas da população. Quem matou Gene Hackman e sua esposa? Como eles morreram? Por que não havia câmeras? E as chamadas telefônicas que vazaram? Novas evidências sobre sua morte deixaram o setor em estado de choque, levantando ainda mais perguntas do que respostas. A morte de Hackman e o relatório do FBI. O dia 26 de fevereiro de 2025 foi um dia negro na internet. Não apenas porque foi o dia em que o popular ator americano Gene Hackman e sua esposa foram encontrados mortos em sua residência em Santa Fé, mas também porque suas mortes foram uma das mais misteriosas que esse setor já viu. Agora, desde aquela época, muitas histórias têm sido vendidas sobre a verdadeira linha do tempo e também sobre a causa da morte, mas a maioria delas carece de evidências factuais para apoiar suas muitas alegações. Mas as autoridades superiores estavam se envolvendo, e foi aí que começamos a fazer progressos no caso de Hackman. De acordo com o xerife Adam Mendoza, o marca-passo do ator ficou ativo pela última vez em 17 de fevereiro, e acredita-se que esse foi o último dia de Hackman na Terra. Um marca-passo é um dispositivo médico implantado, alimentado por bateria, que monitora e regula o ritmo do coração. Ele é usado por pacientes com insuficiência cardíaca que precisam melhorar a função cardíaca. De qualquer forma, essa foi a última vez que alguém viu ou ouviu falar dos Hackmans. A próxima vez que eles foram vistos foi 9 dias depois, mas a essa altura, seus corpos já estavam se decompondo. As autoridades adotaram uma abordagem muito meticulosa em relação a esse caso, tentando determinar a causa provável da morte. Hackman e Arakawa foram encontrados mortos em quartos separados por um funcionário da manutenção. O ator foi encontrado vestindo calça de agasalho cinza, camiseta azul de manga comprida e chinelos marrons. Óculos de sol e uma bengala estavam ao lado de seu corpo. O funcionário confessou às autoridades que a porta da frente estava aberta quando ele chegou, mas o xerife Mendoza mais tarde contestou isso. De acordo com ele, a porta estava fechada, mas destrancada. Algumas fontes dizem que o funcionário da manutenção ficou preocupado depois que o casal não atendeu a porta e pediu ajuda à segurança local. Ele espiou pela janela e viu corpos sem vida. Então ele ligou para o 911 e foi quando os delegados do xerife chegaram. Os funcionários da manutenção de Hackman foram interrogados, e foi então que eles também informaram que haviam se comunicado com o casal pela última vez 2 semanas antes da descoberta. Os 2 funcionários disseram aos policiais que raramente viam os proprietários e que se comunicavam com a esposa principalmente por telefone ou mensagem de texto. No dia seguinte, a ligação feita da casa dos Hackman, no dia em que seu corpo foi liberado pelas autoridades locais, tornou muitas coisas fáceis de entender. Na ligação, pode-se ouvir o funcionário se emocionando ao telefone enquanto pede que a polícia corra para a residência do casal. Acho que acabamos de encontrar 2 ou uma pessoa morta dentro da casa. Eles não estão se movendo. Mande alguém aqui rapidamente, o homem é ouvido dizendo ao despachante. Quando os policiais da patrulha de Santa Fé chegaram ao local, o corpo em decomposição do ator foi encontrado no que se acreditava ser o quarto de lama, e sua esposa também foi encontrada, em estado semelhante no banheiro mais próximo da frente da residência. A única diferença foi que um frasco de prescrição parecia estar aberto, e os comprimidos foram encontrados espalhados em uma bancada perto do corpo de Arakawa. Mas, infelizmente, essas ainda não eram as únicas vítimas. Em um canil no armário, um de seus cães, um kelpie australiano, foi encontrado morto. Havia outros 2 cães, mas eles estavam perambulando pela propriedade. Eles eram saudáveis. Isso era um quebra-cabeça. Para iniciar suas investigações, os delegados começaram a reunir o que já sabiam sobre o caso. E um dos mais óbvios era que não havia sinais de arrombamento, pois a fechadura da porta ainda estava intacta. Portanto, se foi um assassinato, como muitos argumentam, ou foi cometido por um assassino profissional, ou por alguém próximo o suficiente do casal para ter acesso ao espaço onde moravam. Mas isso foi facilmente descartado, pois os resultados da autópsia não revelaram sinais de luta antes da morte. Ainda assim, o astro de Hollywood Randy Quaid afirma que Gene Hackman e sua esposa foram assassinados, assim como ele diz que Heath Ledger foi. Quaid, que agora tem 74 anos, foi ao X no sábado para compartilhar suas teorias sobre como ele acha que o ator e sua esposa morreram. Gene Hackman e sua esposa são vítimas de assassinato. Alguns canalhas fizeram isso e encenaram. Parem de falar sobre os filmes em que ele participa. É assim que eles conseguem se safar do assassinato de pessoas famosas. O ator escreveu. A fake news começa a gerar clipes de filmes. Como é possível que eu conheça pelo menos 6 pessoas que morreram como Cardine, Hackman, Ledger? Mas nem mesmo essa foi a parte mais polêmica do tweet. O ator continuou postando que deveria se tornar um investigador do FBI para essas mortes misteriosas de Hollywood. Já tenho algumas boas pistas sobre quem matou Gene Hackman, escreveu ele. No entanto, as autoridades estão insistindo
para que não prestemos atenção em Randy ou em qualquer uma de suas afirmações escandalosas. De acordo com elas, não há evidências de crime ou trauma externo na morte de Gene Hackman, sua esposa e seu cachorro. O popular patologista forense americano, Dr. Michael Baden, compartilhará suas teorias sobre o falecido casal cujos corpos foram descobertos. A descoberta e as teorias. O Dr. Baden concorda com as autoridades de que a morte do casal foi uma das mais comuns no país. Ele acredita que o ator teve uma parada cardíaca no quarto de lama e por isso desmaiou no chão. Isso está de acordo com as investigações dos detetives que relataram que o corpo de Hackman foi encontrado no chão em um quarto de lama com uma bengala e óculos escuros por perto. Portanto, essa foi a primeira suposição amplamente aceita, que o ator poderia ter caído de repente. O Dr. Baden também divulgou uma história complementar, que, segundo ele, explica como a esposa de Hackman morreu. De acordo com ele, a morte de Arakawa pode ter ocorrido depois que o marca-passo de Hackman parou e quando ela estava tentando ajudar o marido que estava morrendo. Isso explica por que ela foi encontrada no chão do banheiro com um aquecedor perto da cabeça. Um frasco de remédios também foi encontrado perto dela e parecia estar aberto, com comprimidos espalhados em uma bancada. O perito forense argumentou que Arakawa, em um estado agitado, pode ter corrido para o banheiro para pegar o medicamento para a pressão arterial de Hackman. E foi quando ela caiu no chão, espalhando os comprimidos e levando o aquecedor com ela. Como não havia sinais de arrombamento e uma autópsia preliminar não revelou nada sobre uma luta, outro ângulo interessante foi trazido para esse caso. Se isso fosse verdade, explicaria a morte de Hackman, a morte de sua esposa e a morte de seu cachorro. Infelizmente, isso ainda não explicaria por que havia 2 outros cães vivos e saudáveis na propriedade. Logo depois que os corpos em decomposição do casal foram encontrados, começaram a se espalhar rumores de um possível envenenamento por monóxido de carbono ou vazamento de gás. Mas isso não se sustentou por muito tempo. Na declaração do xerife Mendoza, 2 dias após a descoberta dos corpos, os corpos de Hackman e Arakawa deram negativo para envenenamento por monóxido de carbono. Mas esse foi apenas um relatório preliminar de toxicologia e autópsia. Espera-se que o relatório final seja mais detalhado. No entanto, o xerife observou que esse processo pode levar muito mais de 3 meses ou até mais. A empresa de gás, que abastece a residência de Hackman, disse às autoridades que havia emitido 5 etiquetas vermelhas para o casal. Uma por um vazamento minúsculo, não letal, em um dos queimadores do fogão, e 4 por violações do código de aplicação que não envolviam vazamentos ou monóxido de carbono. De acordo com o gabinete do xerife, essas violações envolviam um aquecedor de água e acendedores de toras a gás instalados em 3 lareiras. À medida que as investigações prosseguiam, o Corpo de Bombeiros, após uma varredura completa na residência, também considerou que não havia sinais óbvios de um vazamento de gás que pudesse ter causado envenenamento por monóxido de carbono. Portanto, não é muito provável que o casal ou seu cão tenham sofrido envenenamento por gás. Em 27 de fevereiro de 2025, o departamento do xerife do condado de Santa Fé descartou todas as teorias, ao indicar que não havia evidência de crime. Mas mesmo isso, era muito cedo. Havia muitas perguntas sem resposta. O que aconteceu com a segurança de Hackman? Por que não havia câmeras em sua casa? 2 dias depois que os corpos foram descobertos, os repórteres se reuniram em frente à casa de Hackman, em Santa Fé, Novo México. E foi aí que se depararam com outra reviravolta perigosa na história. Várias das casas da vizinhança têm portões e câmeras de segurança. Todas, exceto a de Hackman. Mas as autoridades tinham explicações para isso. De acordo com o xerife, o ator não aceitava nenhuma vigilância em sua casa porque queria proteger sua privacidade. É também por isso que os investigadores têm tido dificuldade em delinear os eventos que levaram à morte. De qualquer forma, quando os repórteres se reuniram perto da cena do crime após sua morte, eles notaram outro fato interessante sobre Gene Hackman. O falecido ator havia escolhido cuidadosamente uma área isolada para viver e trabalhar. O condomínio fechado que abrigava o prédio onde ele foi encontrado morto estava localizado logo após os limites da cidade. A vizinhança parecia quase vazia, e a casa do Sr. Hackman, que ficava no final do beco sem saída, quase não tinha interação social, exceto com os trabalhadores que faziam a manutenção das instalações. Até mesmo o chefe do Corpo de Bombeiros confessou que não havia atendido a nenhuma emergência na propriedade dos Hackman há pelo menos 3 anos, e que não tinha conhecimento de nenhum pedido de ajuda antes disso. Eles eram pessoas muito reservadas, disse o chefe. Outro membro ativo da comunidade de Santa Fé relatou que o Sr. Hackman e a Sra. Arakawa haviam se tornado mais reclusos nos últimos anos. Essa foi a mesma história que sua filha contou. Hackman tinha 3 filhos, um filho, Christopher, e 2 filhas, Elizabeth e Leslie. Sua filha, Elizabeth, compartilhou com o Daily Mail que não falava com o pai há vários meses. Ela disse apenas que achava que ele tinha uma boa saúde para 95 anos, além de observar que ele ainda praticava pilates e yoga. Observando as entrevistas de Hackman, parecia que esse era o tipo de relacionamento que ele queria ter com seus filhos.
Em uma entrevista de 1989 com John C. Tibbets, Hackman anunciou que o público era atraído por ele porque ele podia ser visto como um homem comum. Explicou ainda que isso se devia ao fato de ter se esforçado muito para manter sua vida pessoal comum. Também houve especulações de que seus filhos poderiam ter desempenhado um papel indireto nas circunstâncias de sua morte. De acordo com a descrição de Hackman, o motivo pelo qual ele sempre se afastava da atuação ou de aparições públicas era para proteger seus filhos. De acordo com uma entrevista de 2004, Hackman confessou que o fato de estar tão envolvido em Hollywood o fez perder de vista as coisas que realmente importavam. Foi então que ele começou a tirar um tempo do setor para investir em sua família. Durante toda a sua vida, o ator fez raros comentários sobre seus filhos, mas nunca deixou de provar que eles são prioridade. Antes de se aposentar, Hackman queria um papel atrás das câmeras e, por isso, adquiriu os direitos de The Silence of the Lambs para estrear como diretor. Curiosamente, o ator recusou o trabalho de direção depois de algum tempo e, segundo ele, foi persuadido por seus filhos. E essa foi uma escolha da qual ele não se arrependeu. Meus filhos me ajudaram a ver que não era a melhor coisa para eu fazer, disse Hackman quando foi entrevistado sobre o assunto. Mas será que isso explica perfeitamente por que o ator e sua esposa escolheram passar seus últimos dias longe de interações humanas? Um de seus amigos próximos e de longa data, Daniel e Barbara Lenihan, também testemunhou que Hackman evitava deliberadamente as relações sociais. Barbara disse à CNN que Hackman e sua esposa raramente usavam telefones celulares e só se comunicavam por e-mail. Ela também acrescentou que a única razão pela qual eles conseguiram manter a amizade com o falecido casal até a morte foi porque eles tinham muito em comum. O primeiro encontro foi há cerca de 30 anos, quando Hackman e sua esposa estavam visitando Santa Fé. Eles pararam em uma loja de mergulho quando o ator viu um desenho do USS Arizona e Pearl Harbor, que Daniel, um arqueólogo subaquático, havia mapeado. Ele adorou o desenho e quis conhecê-lo. Os quatro foram almoçar juntos e imediatamente se deram bem. E o resto, segundo Bárbara, foi história a partir daí. Ela e Arakawa foram cofundadores da Pandoras, uma loja de decoração e móveis em Santa Fé que apresenta tecidos de todo o mundo, bem como o trabalho de artesãos locais. Antes do dia em que seus corpos em decomposição foram descobertos, Bárbara disse que tinha visto Arakawa na Pandoras, mas também enfatizou que o casal não vinha à cidade com muita frequência. Bárbara e seu marido, Daniel, eram as únicas pessoas próximas o suficiente do casal para descrever como era o funcionamento interno de suas vidas. Eles eram muito isolados. Quando você olha as fotos da floresta e da casa deles, então não era nada incomum não ter notícias deles, disse Bárbara. Concluindo a entrevista, Bárbara disse à CNN que, até um ano atrás, Hackman andava de bicicleta e sua esposa o levava para fazer yoga e outras coisas em casa pelo Zoom. Tudo isso enquanto tentava manter a forma. Daniel, que escreveu 3 livros com Hackman em um período de 10 anos, lembrou-se dele como um homem engraçado e inteligente, enquanto sua esposa descreveu Arakawa como esperto e espirituoso. Estamos muito abalados e não temos ideia do que aconteceu, mas nunca houve nenhum problema entre eles, concluiu Bárbara. Nosso filho estava dizendo hoje que talvez nunca tenha visto um casal tão compatível. Outra visão sangrenta na residência dos Hackman, no dia em que seus corpos foram descobertos, foi sua cadela Zina. As investigações continuam sobre o que pode ter matado o cão, e todas as suposições giram em torno do fato de que o cão foi submetido a uma morte dolorosa e lenta. De acordo com Joey Padilla, proprietário do Centro de Cuidados para Animais de Estimação Santa Fe Tails, o cão que morreu estava sempre muito ligado a Arakawa pelo quadril, e eles tinham um relacionamento muito bonito. As autoridades não realizaram uma necropsia no cão morto, então os investigadores relataram que se tratava de um canino pastor alemão de cor marrom. Mas isso foi um erro de identificação, e a porta-voz Denise Ávila teve que reconhecer rapidamente que os delegados do xerife identificaram erroneamente a raça do cão morto. As especulações sobre a verdadeira causa da morte do cão continuam em aberto, mas o cão trancado no canil provavelmente morreu de fome. Isso também explica por que os outros 2 que foram encontrados na propriedade sobreviveram. Até hoje, ainda não se sabe por quanto tempo Hackman e sua esposa ficaram mortos. Algumas fontes dizem que foram 2 semanas, outras dizem que foram 10 dias. Mas tudo o que sabemos pelos relatos dos socorristas é que o corpo de Hackman e Arakawa apresentava sinais de decomposição e mumificação nas mãos e nos pés. Perguntas não respondidas. Já se passaram dias desde a morte do ator, e tudo o que ainda temos são fragmentos da verdade. As autoridades têm incentivado o público a descobrir a verdade, enfatizando que a morte do ator foi suspeita o suficiente para que as investigações continuassem. Até o momento, tudo o que os delegados confirmaram sobre o caso de Hackman e sua esposa é que não foi envenenamento por monóxido de carbono, não houve arrombamento e, mesmo que tenha sido assassinato,
Foi feito com tanta precisão que não deixou rastros. Mas por que alguém iria querer matar o velho Hackman e sua esposa? Bem, na época de sua morte, o ator valia mais de 80 milhões de dólares, de acordo com o Celebrity Net Worth e o Economic Times. Sua fortuna veio em grande parte de sua longa carreira de ator. Somente no filme Superman, de 1978, Hackman recebeu 2 milhões de dólares, e pelos papéis em Lucky Lady, de 1975, e The Quick and the Dead, de 1995, o ator teria recebido 1 milhão e 500 mil dólares por cada um. Até mesmo no filme French Connection, de 1971, Hackman recebeu 100 mil dólares. Obviamente, ele levava uma vida muito confortável, e isso atrai muitos inimigos. Mas, de acordo com os relatórios da investigação até o momento, nada foi roubado de sua casa, mesmo que os policiais tenham relatado que encontraram a porta destrancada. A correspondência mais próxima das evidências no local foi fornecida em teoria pelo especialista forense Dr. Michael Baden. Ele continua a insistir que é mais provável que o ator tenha desmaiado após uma parada cardíaca em seu quarto de lama e que sua esposa, com pressa para prestar socorro, tenha caído e morrido também no banheiro. Os medicamentos encontrados em sua casa, de acordo com o mandado de busca, eram receitas comuns para tireoide e pressão alta. Mas uma coisa manteve o perito forense preso a esse caso: a morte do cachorro. O cachorro que foi encontrado, a 3 a 5 metros de distância de Arakawa no banheiro, deveria estar livre. De acordo com ele, foi por isso que ele foi levado a se acreditar que se tratava de envenenamento por monóxido de carbono. Mas depois que os resultados do exame toxicológico deram negativo, o cão estava confinado em sua gaiola ou canil e teria morrido por desidratação e falta de comida durante o período de 9 dias em que não pôde sair do canil. O Dr. Baden foi além e afirmou que sua teoria poderia explicar por que uma chamada de emergência não foi feita imediatamente depois que Hackman sofreu o evento cardíaco em 17 de fevereiro. Doenças cardíacas, colapso e morte com marca-passo são comuns nos Estados Unidos, disse ele. Mas as circunstâncias em que os dois se isolaram podem ter sido o motivo pelo qual o 911 não foi chamado, por exemplo, quando sua esposa estava tentando lhe dar um medicamento e caiu. Arakawa foi realmente uma bênção para Gene Hackman até a morte. Todos que os conheceram testemunharam o quanto ela se importava com ele. Poucas pessoas sabem disso, mas ela não foi a primeira escolha de Hackman. Em 1956, Hackman se casou pela primeira vez com Faye Maltese. Eles tiveram todos os seus 3 filhos. No entanto, depois de 3 décadas, o amor do casal azedou e eles se divorciaram em 1986. Hackman e Betsy Arakawa começaram a namorar em meados dos anos 80 e, em 1990, estavam dividindo uma casa em Santa Fé, Novo México. 1990 foi o mesmo ano em que o ator foi submetido a uma angioplastia devido a uma insuficiência cardíaca congestiva. Isso também foi parte do que o convenceu a desistir de sua vida sob os holofotes. Em 1º de dezembro de 1991, Hackman se casou com a pianista clássica Betsy Arakawa, depois de um namoro de 7 anos. Falando no podcast Writer's Bone, em 2014, o ator confessou que Arakawa o ajudou a aprimorar suas habilidades de escritor. É interessante notar que, para um amor que iria durar até a morte, os dois se conheceram nos lugares mais incomuns. De acordo com o The New York Times, o ator conheceu sua futura noiva em uma academia na Califórnia, onde Arakawa trabalhava meio período enquanto seguia carreira na música clássica. Ao se tornar esposa de Hackman, ela se tornou madrasta de seus filhos. E esse era um trabalho que ela realizava com muita diligência. O casal tinha muito em comum, mas uma coisa que era facilmente notada era seu amor pela privacidade. Arakawa não tinha nenhuma rede social conhecida e recusava todas as entrevistas sobre si mesma ou sua vida amorosa. Ela era reservada, e isso é algo que Hackman disse ao Irish Independent, que foi, em grande parte, planejado. Foi somente após 29 anos de casamento que o casal nos deu um vislumbre de como era seu amor. Em 2020, o ator disse à Empire que eles tinham noites especiais de encontro todas as sextas-feiras, nas quais assistiam a DVDs alugados por Arakawa. Os vizinhos os descreveram como um dos casais mais unidos que já tinham visto. Eles pareciam parceiros na vida real, muito próximos um do outro. E ambos eram incrivelmente gentis. E eram reservados, mas eram verdadeiros e muito divertidos, disse um vizinho à revista People. Hackman e Arakawa foram fotografados juntos pela última vez publicamente em 28 de março de 2024. Hackman foi visto segurando o braço de sua esposa. Ele segurava uma bengala com a outra mão. Arakawa olhou ao longe e ergueu o braço para apoiar o marido. O casal foi fotografado do lado de fora do Pappadeaux Seafood Kitchen, em Santa Fé. Hackman morava na região desde a década de 1980. Foi por isso que todo o setor lamentou sua morte. Eles eram um casal muito querido. Talvez a mais recente contribuição para o caso de Hackman seja o fato de ele ter sido morto
pelos mesmos executivos de alto escalão do setor que o atormentaram e o levaram à reclusão durante anos. Essas são apenas teorias, mas muitas pessoas argumentam que ele morreu principalmente por causa do quanto ele sabia. O ator americano Randy Quaid é um dos muitos rostos populares que estão liderando essa acusação. Veja bem, Gene Hackman não foi o primeiro a morrer misteriosamente em Hollywood. Tivemos muitos outros, como David Carradine, Heath Ledger e Robin Williams, cujas circunstâncias em torno de sua morte sugeriram que havia mais do que foi relatado. David Carradine foi um ator, diretor e produtor americano. Ficou famoso como astro da série de televisão Kung Fu dos anos 70, interpretando Kwai Chang-caine, o monge Shaolin amante da paz. Assim como Gene Hackman, Carradine foi confirmado como saudável na última vez em que foi visto. Mas depois de alguns dias, em 4 de junho de 2009, Carradine foi encontrado morto em seu quarto no Swissôtel Nylaert Park Hotel. Carradine foi encontrado nu e havia se enforcado no armário do quarto com um cordão de cortina. A polícia disse que ele estava morto há pelo menos 12 horas e não encontrou nenhum sinal de luta. A polícia local concluiu que ele morreu de sufocamento acidental, pois não havia anotações de suicídio, e ele foi encontrado com uma corda amarrada ao pescoço e aos órgãos genitais. O ator australiano Heath Ledger morreu com apenas 28 anos de idade, e a verdade sobre sua morte ainda não foi esclarecida. Em 22 de janeiro de 2008, Ledger foi encontrado nu e sem reação em sua cama por sua governanta, Teresa Solomon, e sua massoterapeuta, Diana Wolosin, que haviam chegado para uma consulta agendada. Wolosin inicialmente ligou para a amiga de Ledger, Mary Kate Olsen, pedindo ajuda antes de discar para o 911. Apesar das tentativas de reanimação, ele não pôde ser reanimado. Ledger foi declarado morto minutos depois, e foi anunciado que ele morreu de uma overdose acidental de medicamentos prescritos. O ator e comediante americano Robin Williams foi encontrado pendurado por uma corda em sua casa em Paradise Cay, Califórnia. A causa da morte foi suicídio por enforcamento, mas é claro que há muitas especulações em torno disso, já que o ator teve alguns confrontos com os poderes do setor. Por enquanto, continuamos aguardando os principais relatórios da autópsia, que, segundo o xerife, pode levar 3 meses ou mais. Talvez essa seja a resposta para as muitas perguntas sobre a morte de Gene Hackman, sua esposa e seu cachorro. Hackman pode ter morrido, mas seu legado continua vivo como prova de seu notável talento, versatilidade e dedicação à arte de atuar. Obrigado por assistir. Confira mais vídeos interessantes dos cartões na tela.